Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odysee, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odysee.com/e-audiolivro. Conto: O céu é uma estrada aberta, de Dave Wolverton. Alegria Trujillo estava debulhando milho para o jantar, e mal tinha levantado a cabeça para olhar o pôr do sol sobre o lago quando a bomba explodiu. Seu marido, Pio, estava sentado na varanda, cantando uma divertida canção sobre um padre que adestrou seu cachorro para latir para fornicadores, mas depois disso o cachorro não parava de latir para o bispo, quando este vinha em visita. Sua filha, Joana, tinha ido ao campo procurar mais 2 espigas de milho maduras, e enquanto Alegria levantou a cabeça imaginando por que Joana demorava tanto, o horizonte resplandeceu em branco. "Olhem!" gritou ela, pensando que o sol tinha se tornado uma nova. As montanhas, do outro lado do lago, pareciam balançar e tremer. A quilômetros dali, uma nuvem de poeira vermelha e fragmentos de árvores se levantava ao ar. A nuvem vinha na direção de Alegria. Ela percebeu que poderia ser ferida e então sentiu uma dor aguda atravessando-lhe as costas e o abdômen. Atordoada, ela se levantou. Junto com pedras e árvores destruídas, lágrimas de dor escorreram-lhe pela face, e a menos de 20 metros ela viu o corpo mutilado de Joana se elevar no ar como que para encontrá-la. "Meu Deus, eu vou morrer", Alegria pensou. E embora cerca de 2 bilhões de pessoas tenham morrido também, ela foi apenas uma das poucas que tiveram tempo de gritar. O raiar do dia despertou as árvores feduva. Finas línguas de folhas verde escuras despontavam dos delicados galhos até que se tornassem plumas. Os pássaros-cobras, descansando nos arqueamentos das árvores, incomodavam-se com as cócegas provocadas pelas folhas. Ao menor toque, resmungavam e se lançavam ao céu, como se tivessem sido espetados. Abudo lambeu os lábios, olhou para o cronômetro e cambaleou ao sair do Overcraft para urinar. Uma brisa errante trouxe som de vozes cantando em uníssono e deixou Abudo com os nervos à flor da pele. Durante um bom tempo, se manteve parado, virando a cabeça de um lado para o outro, testando a ressonância do ar com o estalo de um galho fino, uma palavra sussurrada, uma tossidela. Ouviu um ruído proveniente da colina. A sombra de um pássaro-cobra inclinou-se para descer e aterrissou pesadamente no banco de passageiros do Overcraft. Abudo observou lutando por uma posição confortável, dobrando e desdobrando as asas, enquanto tentava ficar de olho nele e investigar a embarcação, ao mesmo tempo. A tarefa era muito difícil para um réptil. Após um momento, pestanejou freneticamente e pulou para o soalho ao lado do piloto, se estabelecendo próximo ao exaustor. Abudo voltou para o Overcraft. O pássaro-cobra observou, ofegante. Pedaços soltos de carne sacudiam-lhe na garganta. Ele era branco fosco, com costas e pescoço laranja-fogo e olhos amarelos do tamanho de almôndegas. Abudo abriu a metade da pequena porta e pôs um pé perto do réptil para ver se ele mordia. O pássaro-cobra deu um passo à frente, colocou seu pescoço grosso como uma tora contra a perna de Abudo e tentou empurrá-lo para fora do barco. Abudo sorriu maliciosamente, surpreso com a força de resistência do animal. O pássaro-cobra empurrou com mais força. Tremia com esforço enquanto fechava os olhos e umedecia os 4 tentáculos que pendiam de sua boca. "Ei, pássaro-cobra, você não tem medo de nada, hein?" Abudo sorriu. "É melhor você ir embora agora. Um homem mau está para chegar. Ele é pior que o próprio diabo." O pássaro-cobra ignorou as ameaças e tentou manter sua posição, mas Abudo era muito mais pesado que o estúpido réptil e o empurrou para o lado do passageiro. O pássaro-cobra resmungou, inconformado, e por fim, sossegou. Abudo aconchegou-se no Overcraft, apertou bem seu roupão cinza contra o frio da manhã e perscrutou a neblina no horizonte enquanto esperava a Intocável aparecer. "Quando isso acabar, nós vamos comemorar", disse, dando tapinhas no pássaro-cobra. Os montes arredondados das colinas estavam com um não característico azul acinzentado. Grandes mariposas de asas escarlates atiravam-se entre as árvores, pousando embaixo dos galhos para extrair seiva das folhas. A Intocável saiu em silêncio de detrás das nuvens, sua fuselagem brilhando excessivamente. As luzes de aterrissagem estavam apagadas, e Abudo sabia disso. Seu estômago contraiu-se ao ver a nave. Ela não era grande para uma nave interestelar, sua sofisticação revelava-se nos detalhes. A compacidade do drive, o design integrado que permite que ela seja pequena e de fuselagem lisa, a base retrátil imperceptível da torre blindada rotativa. Muitas naves mais novas eram equipadas para descida em planetas, mas os custos eram inimagináveis. Uma nave como aquela devia valer 2 planetas bola de areia, como Tabei. Abudo sentiu náuseas, quis urinar de novo e desejou que a Intocável fosse embora. Mas a nave desceu devagar e dispôs-se de encontro ao Overcraft. Abudo forçou um sorriso experiente. A nave aterrissou à sua frente com um sussurro. Houve um fraco som sibilante enquanto o metal quente se contraiu e um chiado de vapor quando a vegetação sob a nave tocou o casco e murchou. Uma prancha para desembarque baixou, e Vancon desceu, um homem magro,
vestindo um sobretudo estilo macacão de mineiro. Atrás dele surgiu um robô de segurança preto e cinza, montado em rodas. Abudo sorriu e percebeu uma fina camada de cabelo preto crescida no queixo de Kwon em uma semana. Por que, mestre Kwon, está deixando a barba crescer? Kwon passou a mão no rosto. Barba. Que barba. Isto é um filhote de cachorro, eu estava comendo. Deu então uma longa e autêntica gargalhada. Abudo lembrou as instruções de Akin, humor é perversidade. Simulou um sorriso, deu uns passos adiante e encontrou Kwon no final da prancha, com um abraço. Desculpe, estou atrasado. Há pessoas na colina, uma grande fila trajando roupões amarelos. Eu as detectei numa foto de perscrutação. Eu sei, as ouvi cantando. São acólitos Maruan. Hoje é seu dia sagrado. Eles sobem as colinas para saudar o amanhecer em celebração ao futuro. Então eles não devem estar interessados na gente. Kwon acenou na direção dos acólitos como se fossem desaparecer. Então, trouxe Kobayashi? Certamente. Certamente. Está logo ali. Conduziu Kwon para uma árvore caída no pé da colina. 3 robosservos rolaram a prancha de desembarque, trazendo uma mesa, cadeiras e uma toalha de mesa em linho. Abudo observou-os por cima dos ombros enquanto andavam, mas não disse nada. Vocês são maravilhosos. Não sei como conseguem. Com toda essa opressão e patrulha extra no net, segurança reforça da... É verdade, as medidas de segurança estão tornando as coisas difíceis. Abudo suspirou. Não sei como vocês conseguem. O Pentá irá sempre entregar. O net não pode nos deter, apenas retardar. E mesmo assim, não vale os gastos. No oco da árvore putrefata, estava um pequeno engradado de metal. Abudo ergueu sobre um ombro, com um grunhido. Trouxemos 12 barras. 2 a mais do que você pediu. 24 quilos e 2 gramas. 2 gramas. Uma barra era mais pesada. Nós a pegamos enquanto estava sendo devolvida para reprocessamento. Oh! Não está quebrada ou com qualquer problema. Oh, não! Está apenas mais pesada. Abudo entregou o engradado a um robô cinza e preto para inspeção. Ele prendeu a respiração. Akin havia assegurado que a caixa era prova de perscrutação, mas em um planeta como Tabei era impossível saber os recursos tecnológicos de um homem como Kwon. Mestre, este recipiente é a prova de perscrutação. Ainda não sou qualificado para apurar seu conteúdo, disse o robô. Sim. Abudo disse apressadamente, virando a cabeça de um lado para outro, sem saber se olhava para Kwon ou para o robô. Isso foi solicitado, a fim de que passe oculto pela segurança reforçada. Há perscrutadores em toda parte. Gostaria que fosse aberto para verificação? Perguntou o robô a Kwon. Há Kobayashi na caixa, Byron? Perguntou Kwon. A caixa é a prova de perscrutação, repetiu o robô. É provável que haja Kobayashi na caixa. É a massa correta, respondeu o robô. Gostaria que fosse aberto para verificação? Kwon olhou para a caixa. Abrir gastaria tempo, e haveria o risco de contaminação radiativa. Olhou para Abudo, e manteve o olhar por um momento. Acho que não será necessário, Byron. O Pentá não me desapontaria. O robô carregou o engradado para um robosservo que esperava na nave. Recipientes cobertos e pratos foram postos à mesa. Aparentemente, Kwon decidirá jantar. Gostaria de me acompanhar no desjejum? Perguntou Kwon. Abudo olhou o cronômetro e refletiu por um momento. Não estava disposto a arriscar deixar o abrigo do vale por 28 minutos, pois um satélite fotógrafo estava sobrevoando a área. Ficaria honrado. Ótimo. Você adorará. Ah, aqui está o seu pagamento. Entregou-lhe um disquete de crédito. Você encontrará um prêmio. Abudo colocou o disquete no bolso sem examiná-lo. Seguiram em direção à mesa. Talvez você pudesse nos dar um prazo maior para a próxima remessa. Hoje em dia é muito difícil enviar uma encomenda assim, tão rápido. Claro. Dentro de 4 ou 5 semanas precisarei de nova remessa. 20 ou 30 quilos, calculo. Começaremos a trabalhar nisto. Fico muito grato. Você não sabe o quanto. Isto irá aliviar os problemas de combustível do meu povo. Ficaremos muito agradecidos. Acredito que sim. E obrigado pelo dinheiro. Isto irá aliviar a desgraça da mão vazia que tem assolado meu povo. Kwon riu. Acredito que sim. Não vamos falar de negócios. Abudo concordou com a cabeça. Houve um momento de inconfortável silêncio e, então, Kwon preencheu o vazio. Diga-me, você é casado? Abudo imaginou se Kwon não estaria propondo algo. Kwon sorriu, uma simples elevação de lábios. Abudo não compreendeu a expressão. A linguagem corporal de Kwon era muito estranha, e Abudo desconhecia o seu planeta de origem. Decidiu que era uma pergunta inocente. Oh, não. Eu sou alistado. Um escravo. Não tenho esposas. Mas tenho uma mulher que amo. Ah, você se vendeu? Não,
Meus pais me venderam para a corporação Viton quando eu tinha 8 anos. Seus pais? Meus Deus, que bárbaros! Abudo riu muito ao ouvir tal coisa. E se questionou se Con sabia o que era um bárbaro. Isso é legal. Essa foi a forma que meus pais encontraram de lidar com a desgraça da mão vazia. Os dois chegaram à mesa que estava posta com pratos cinzas e uma jarra de vinho gelado. Os robôservos seguraram as cadeiras enquanto os dois homens se sentaram. Quando vence o seu prazo? Acredito que você tenha termos em 2 semanas. Farei 25 anos daqui a 2 semanas. Então daqui a 2 semanas você será um homem livre. E o que fará com sua liberdade? Você será rico, disse Con, apontando para o disquete de crédito no bolso de Abudo. Este dinheiro pertence ao Pentá. Ele irá para uma conta e algum dia compraremos nossa liberdade. Quando sair, receberei uma parte. Não sei ao certo o que vou fazer. Comprar passagem de volta para Delia, trabalhar, começar meu próprio negócio, pois espero estar com boas economias. Você poderia trabalhar com a corporação? Abudo sacudiu a cabeça tão violentamente que conchegou sua cadeira para trás. Nunca. Oh, imagino que não. Imagino que não. Ele tentou, desajeitadamente, apanhar o guardanapo e começou a descobrir as bandejas. Desculpe. Não deveria ter reagido assim. É que eu jamais me submeteria a essa indignidade. A corporação tem tentado me endividar. Há anos tenho economizado, vivido sem nenhum luxo, para conseguir uma passagem para casa. Tem toda a razão. Con enfiou a concha numa tigela que continha uma sopa de cheiro adocicado, de um tipo jamais visto por Abudo antes. Passou a tigela para Abudo e começou a servir-se. De repente, Abudo percebeu como ele deveria estar estranho, vestindo trapos inadequados até mesmo para um mendigo. Certamente Con não usava aquela imitação ridícula de macacão de trabalhadores todo o tempo. Deveria ter feito isso para que Abudo se sentisse à vontade. Con não deve nem ter percebido que o corte do macacão era da última moda. A aparência de usado e as pontas desiguais deviam ter sido feitas esfregando e batendo as roupas. Um homem como Con com uma nave como a Intocável, devia ser soberano de muitos planetas. Os dois começaram a comer. Gosta de vinho? É uma essência Magdar. Abudo olhou incerto para o líquido claro e dourado. Sim, por favor. Não precisa dizer por favor para mim. Abudo fez uma mesura em agradecimento, enquanto Con enchia um cálice de cristal. O vinho era denso, como mel aguado. Depois Con encheu seu cálice e ofereceu um brinde. A Abudo Gabra, que talvez já seja rico e livre. Abudo bateu os copos. Que Alá lhe conceda paz. Beberam. O vinho, doce como uma fruta tropical e quente como pimenta, fez Abudo sentir-se como se estivesse flutuando na água. Com apenas um gole, Abudo adorou e bebeu o resto com avidez. Logo depois, sentiu-se um tolo por demonstrar falta de autocontrole. Con sorriu. É bom, não é? Ele afeta assim todos os que o bebem pela primeira vez. Em Gartiers me disseram que Eva experimentou a fruta da árvore Magdar no jardim do Éden. Abudo balançou a cabeça afirmativamente e olhou ao redor do vale, ainda nervoso diante da possibilidade de aparecer uma patrulha. Con encheu outro copo e ia entregá-lo a Abudo quando parou, olhando encantado para uma mariposa escarlate, um cudru de asas cor de rubi, que, quando abertas, tinham a largura de seu antebraço. Voou em círculo sobre a mesa, pousando à beira de uma xícara. Permaneceu batendo suavemente as asas enquanto lambia o vinho. Con e Abudo nada disseram, mas ambos contemplaram fascinados, enquanto chegava outro, e depois, mais um cudru. Os raios de sol atravessavam as asas translúcidas das mariposas, criando padrões brilhantes em vermelho e púrpura na toalha branca da mesa, nos braceletes de platina de Con e no prateado da louça. As mariposas voaram das árvores próximas, e rapidamente, já havia 20 delas sobrevoando a mesa, pousando sobre os cálices e lambendo a beira da garrafa. Con tentou espantá-las com as mãos, inofensivamente. Mas elas rodeavam e retornavam. O ar era preenchido com o suave som do bater de asas. Isso acontece sempre? Perguntou Con com um divertido sorriso malicioso. Eu nunca as havia visto agir desta forma, não na primavera. Como se estivesse adivinhando, Abudo olhou para Overcraft. O pássaro-cobra havia acordado e estava observando de cima da porta, com grandes e cansados olhos amarelos piscando freneticamente para o cudru. Pulou no ar, balançando as asas em direção à mesa. Abudo não teve tempo de alertar Con antes que o pássaro-cobra pousasse na mesa, deixando a comida cair no chão. Droga! Gritou Con, ao mesmo tempo em que apanhava uma faca de manteiga e tentava apunhalar o pássaro-cobra, mas foi tarde demais. O réptil pulou no ar e circundou a mesa, tentando pegar um cudru com seus lábios tentaculares. Con praguejou. Seu rosto estava vermelho. Virou-se na direção do guarda-robô e gritou: Byron, ponto agulha, cabeça voadores matar. Antes que Abudo pudesse se virar para o robô, houve um som estridente e pequenas rajadas de luz explodiram ao seu redor. Os cudrus caíram, cada um com um pequeno furo na cabeça.
O pássaro-cobra atingiu o chão com um baque forte, lutou para se levantar, ficou alguns instantes deitado ofegante, antes de ter convulsões. Os pequenos lábios tentaculares arrancaram um punhado de grama. Suspirou e morreu. Abudo observou em silêncio. Kwon limpou a sopa de seu macacão, resmungando. Os robosservos cataram os pratos e os puseram de volta na mesa. Kwon apanhou uma mariposa para examinar. Suas asas dobradas junto ao corpo preto cintilante pareciam um leque duplo conectado ao centro. Como essas coisas se chamam? Perguntou, jogando a mariposa inanimada para cima de Abudo. Pegando-a, Abudo a virou na mão. O sol brilhava fortemente através de suas asas. Contra sua pele escura, mal se via o vermelho, mas o roupão cinza e a toalha de mesa captavam as cores muito melhor. O vermelho das asas, os traços púrpura das nervuras. É um kudru de asas cor de rubi. Muito bonito. Falou Abudo. Sim, eles são, concordou Kwon. Então, por que você os matou? Pensou Abudo. Estes são uns dos mais belos que já vi. Talvez, os mais belos. Você devia ver as mariposas imperiais de Lani. São 2 vezes o tamanho destas e suas asas são creme com verde metálico. Cada padrão de asa é único. O tom de voz de Kwon impressionou Abudo. Nos desertos do leste estão os kudrus asas de mercúrio, cujas asas são menos vermelhas, e as nervuras das asas são mais puxadas para a turquesa. Quando começa a nevar, os kudrus se agrupam em grandes bandos e voam para o norte em direção ao Equador. Os bandos se reúnem e formam grandes fitas no céu. Se o sol nasce e os kudrus estiverem voando baixo, o bater de suas asas reflete nos campos de neve. É como se fossem rios de fogo queimando na neve. A companhia chega mais perto para que possamos observar. É muito bonito, suspirou Abudo. Kwon olhava fixamente para o kudru morto nas mãos de Abudo. Um dia desses ainda irei a esses desertos. Você iria? Perguntou Abudo, de fato satisfeito. Isso seria perigoso. Mas devo contar-lhe. Coletei alguns kudrus. Daria a vocês com prazer. Eu pagaria bem. Não, não. É um presente, insistiu Abudo, surpreso com a reação de Kwon, que ficou com os olhos molhados e teve dificuldade de controlar suas emoções. Abudo lembrou-se de algo que Aki lhe dissera certa vez, quando treinava em diplomacia. Para um homem rico, um amigo sincero é mais valioso que um monte de rubis. Obrigado, murmurou Kwon. Eu os trarei junto com a próxima encomenda. Ah, já ia esquecendo. Não nos encontraremos aqui novamente. Em 2 semanas estarei deixando a companhia. Então os levarei sempre comigo. Você saberá onde me encontrar. Kwon balançou a cabeça, confirmando tão veementemente que Abudo teve a impressão de que não importava para que lugar da galáxia iria, Kwon saberia como achá-lo. Abudo consultou o cronômetro. Deveria partir dentro de 3 minutos. Abudo se levantou. Foi um prazer revê-lo. Não vá. Você não deve ir. Kwon puxou o braço de Abudo. Venha comigo. Para onde? Para qualquer lugar. Qualquer lugar que queira ir. Podemos ir agora. Eles nunca nos pegarão. Você será livre. Poderá ir para onde quiser, fazer o que quiser. Não, disse Abudo, se retirando. Eles me pegariam. Não, não conseguiriam. Você estaria comigo. Podemos ir a qualquer lugar, para fazer qualquer coisa. O céu é uma estrada aberta. Você quer ir aos cassinos de Centelli? Estaremos lá em 2 dias. Não deseja ir a algum outro lugar? Qualquer um? Juro por Deus, há mundos de bola de areia que nunca ouviram falar da Corporação Viton. Você será livre. Podemos ir para Waterloo. Você adorará. As mulheres lá são doces, doces e negras como chocolate. Abudo sorriu com ar pensativo. Doces, suspirou. Talvez a você tudo pareça doce. O quê? Perguntou Kwon, com um ligeiro sorriso. Uma bênção. Uma velha bênção dada às crianças. Significa que talvez você seja rico e cheire a perfume. Abudo murmurou a bênção. Talvez a chuva caia frequentemente em seus desertos. Talvez nenhum animal selvagem entre na sua barraca. Talvez a você tudo pareça doce. E quando morrer, talvez Alá o reúna com seus entes queridos. Sorriu tristemente e se voltou a Kwon. Eu não poderia ir com você. Não posso deixar a mulher que amo. Ela também será livre em breve. Kwon levantou da cadeira e deu uns tapinhas no ombro de Abudo, conformado. Eu te verei em 2 semanas, suponho. Poderemos ir então e trarei os kudrus, disse Abudo, abraçando Kwon à maneira de seu povo. Meu verdadeiro nome é Takashi Shibashi IV, disse Kwon. E meu pai é Takashi III, imperador de 10.000 mundos. Abudo considerou o presente, pois contrabandistas nunca revelam seus nomes. Mas, depois, pensou melhor. Takashi é um príncipe que brinca de ser contrabandista. O nome era familiar, já o ouvirá em algum lugar antes. Takashi devia ser o príncipe de algum império insignificante do lado mais longínquo da galáxia.
Abudo refletiu por um longo tempo qual seria a resposta apropriada. Nunca trairei sua confiança, disse em tom solene, indo em seguida para Overcraft. As nuvens foram quase totalmente dissipadas. Takashi deveria ir embora antes da próxima fotossatélite, mas se sentou outra vez e estava comendo quando Abudo ligou a máquina e saiu voando sobre a colina. Abudo atingiu o Lago Manao em menos de meia hora, e logo saiu para trabalhar na reinstalação do transmissor que rastreava o Overcraft da companhia. Oficialmente, ele estava numa expedição de pesca Jubjub, uma cobertura que havia desenvolvido há alguns anos. Quando terminasse com o transmissor, levaria o Overcraft para a margem lamacenta do Grande Lago, tão extenso que ele mal podia discernir a linha das colinas do lado mais distante do lago. A água era rasa e clara como cristal na margem, mas branca e espumosa no centro. Abudo martelou algumas estacas de metal na lama, formando linhas das estacas até o Overcraft. Levou para fora sua cadeira de pescar, uma cadeira de metal com fundo de remover neve em curvas, que também removia a lama. Depois amarrou 2 linhas do Overcraft para a cadeira, pegou a pesada vara de pescar e amarrou uma ponta da linha na vara e a outra na cadeira. Como já estava ancorado à margem, acoplou um anzol cheiroso à vara, colocou uma carga no mecanismo de arremesso, apontou a vara a um ângulo acima do lago e puxou o gatilho de arremesso. A carga explodiu, enviando anzol e linha a 300 metros. Abudo colocou o gancho no carretel, afrouxou a linha e esperou. Na superfície, a água refletia os raios de sol. Abudo quase podia imaginar moedas de prata dançando nela. Após observar um pouco, podia perceber trilhas marrons no fundo da água, onde o grande Jubjub remexia a lama, enquanto comia. Mas o seu pensamento se voltou para Takashi. Akin teria sentido orgulho da força com que lidei com Takashi. Em sua mente, repassavam imagens dos olhos embaçados de Takashi ao pensar que ganharia um presente de um escravo, de Takashi implorando por sua companhia, de Takashi revelando seu nome. Akin teria dado boas gargalhadas se tivesse visto, e provavelmente não acreditaria se Abudo lhe contasse. Ah, que tolo! Armazenar sua carne na boca de um criado, teria dito, em meio às gargalhadas. O pássaro-cobra devia ter ouvido meus conselhos, pensou, lembrando os espasmos do animal, na hora da morte. Uma vez, um assassino ia matar Muhammad. Ao passar pela porta de um mercado, viu um carneiro com a garganta cortada. O carneiro morto chamou o assassino e disse, não mate Muhammad, ele é o profeta de Deus. Em vez disso, vá para sua casa e encontrará sua mulher e sua irmã lendo o Corão. O assassino voltou para casa e encontrou tudo como o carneiro morto dissera. Depois foi à barraca de Muhammad e se ofereceu como seu guarda-costas. Matou milhares de degoladores e assassinos enquanto servia ao profeta. Abudo lembrou-se da fábula e pensou se ele tivesse se aproximado, o pássaro-cobra lhe falaria. Teria Alá lhe ordenado, através da boca da besta, que não matasse Takashi. A vara sacudiu. A linha balançou por um momento e depois parou. Abudo sacudiu a vara, testando-a podia puxar o Jubjub sozinho, pois ele era pequeno. Mas não estava interessado nisso, então colocou o carretel no automático para puxá-lo. O Jubjub resistiu, mas a estaca auxiliar do motor aguentou firme. Abudo levantou-se e foi para a parte principal do Overcraft. Lá estava uma pequena aparelhagem em uma caixa preta. Ele a abriu. A luz do detonador continuava vermelha. Takashi não tinha ido longe, provavelmente ainda estava tentando se esquivar das patrulhas NET. Ele levou a caixa com a aparelhagem para a cadeira e a colocou do seu lado, pegou o carretel e puxou o Jubjub um pouco. Depois de 15 minutos, conseguiu trazer o peixe. Ele era da cor de barro, liso, redondo e com 2 metros de comprimento. Os 2 olhos no topo da cabeça ficavam entre incontáveis saliências verrugosas e o rabo agitava-se como um chicote. Tinha uma boca oval com dentes recortados de forma triangular. Era pequeno, mesmo pesando 60 quilos. Abudo sentou-se na cadeira e observou o Jubjub lutar, agitando-se na tentativa de voltar à água. Abudo sentia-se perturbado com algo que aconteceu durante o dia, não conseguia se concentrar na pescaria. Lembrou-se dos olhos embaçados de Takashi. O apelo em sua voz enquanto implorava que Abudo o acompanhasse quase chorando. O aparelho começou a emitir um ruído. Abudo olhou para ele. A luz vermelha se tornou verde e começou a piscar. Ele pensou em ir embora, procurar algo para comer ou beber. Mas a luz verde estava piscando. Colocou o dedo no botão, olhou para o céu e murmurou, e quando morrer, talvez Alá o reúna com seus entes queridos. Apertou o detonador e contou até 3. De repente, num horizonte longínquo, uma grande luz brilhou durante cerca de 90 segundos inteiros, outro sol brilhou no céu, crescendo no horizonte. Depois, acabou. Pensou em permanecer por mais 2 dias pescando, seria compatível com sua cobertura. Mas decidiu retornar à cidade, fingindo curiosidade. Colocou o Jubjub na parte traseira do Overcraft. Depois foi ao lago lavar o sangue das mãos e a secou na grama. Em seguida, lançou o detonador no lago e foi rapidamente em direção à cidade. Ligou o rádio, mas a estação só tocava música, nenhuma notícia.
Aparentemente, as autoridades precisavam de tempo para inventar uma história. Ao final da canção, o locutor informou que ainda não havia nenhuma explicação para a explosão. O curso conduziu através das colinas e de uma floresta cujos troncos das árvores eram tão largos quanto Overcraft. Ele atirou através das árvores em alta velocidade, desocupando sua mente, se esquivando dos troncos de árvores sem pensar, esquecendo-se a cada pancadinha com o pulso. A viagem o excitou, deixou os cabelos em pé e a boca seca. Estava pensando em bater numa árvore, imaginando as bolas de fogo e refletiu se não seria como se atirar ao nada. O chão da floresta estava todo coberto com penugem amarela. Era chamado de musgo de algodão doce, embora, na realidade, fossem casulos de um pequeno aracnídeo. O Overcraft fez uma trilha, varrendo para os lados, espalhando no ar. Abudo fez uma volta para poder olhar as bolas de penugem do musgo amarelo flutuarem no ar. À noite, o bar estava cheio de mineiros e projetistas com macacões suados, todos reunidos para ouvir as notícias. A poeira subia das ruas e se misturava com a fumaça dos cigarros e o suor. Abudo sentou-se num canto escuro e bebeu gin, sonhando com o vinho de Magdar. Eventualmente, observava os clientes cochicharem. Às vezes olhava para os pequenos homens, tensos e perigosos, vestidos em macacões sujos. Ele os reconhecia como seguranças disfarçados. Assim que o holograma em miniatura começou com as notícias, todos se calaram para ouvir. A princípio, as transmissoras informaram que 2 cargueiros carregando combustível líquido haviam colidido. Como ninguém acreditou, a corporação apresentou outra versão. Agora, a palavra oficial era de que autoridades do NET atiraram em um contrabandista fugitivo, e de alguma forma o tiro atingiu direto um recipiente de cobaíte. Besteira! Praguejou um dos mineiros. Mesmo atirando diretamente com um feixe de nêutrons de uma torre blindada, não se conseguiria atingir o cobaíte diretamente. Depois do argumento, os mineiros cercaram um supervisor digno de confiança, que estava no final do bar. Ele tinha a reputação de ser físico amador. O supervisor olhou ao redor do bar com olhos tão amedrontados quanto os de um rato acuado, receoso dos pequenos policiais disfarçados. Contrariado, ele disse: é possível, embora improvável. Um tiro em 10.000 bem. Se é verdade, pelo menos ele levou alguns daqueles malditos filhos da puta da NET com ele, gargalhou um robusto mineiro. O bar ficou em silêncio. Os mineiros retornaram às suas bebidas. O supervisor saiu sem ser percebido logo depois. Abudo ficou aliviado com as notícias. Se as autoridades do NET se responsabilizaram pela explosão, devia ser um sinal de sua incapacidade para solucionar o crime. Talvez ele nunca fosse capturado. Se Takashi tivesse pilotado a Intocável com toda a sua capacidade, ele provavelmente nunca seria localizado. Não sobrou muito da nave para que se descobrisse o que aconteceu. Pentá sairia incólume. Abudo sentou-se e fitou seu drink. Uma mão escura tocou a manga de sua camisa. Ele olhou para cima. Eu sabia que você estaria aqui. Dahar sorriu para ele. Ele apontou uma cadeira vazia do outro lado da mesa. Como foi seu dia? Abudo balançou a cabeça, grunhindo. Dahar observou em silêncio por vários minutos. Estava preocupada com você, disse docemente. Estávamos trabalhando na mina quando ouvimos a notícia pelo rádio. Todos nos encontrávamos reunidos, esperando, o Pentá inteiro. Quando ouvimos a notícia, tivemos vontade de pular, dançar. Mas não podíamos. Nem mesmo sorrir, por medo dos monitores. Foi difícil. A coisa mais difícil que já fizemos. Mas sabíamos que você o acertara. Ainda assim, estava preocupada com você. Tanta alegria assim por causa da morte de um homem? Perguntou Abudo, cabisbaixo, ainda contemplando seu drink. Não pense nele como um homem. Isto apenas tornará as coisas mais difíceis. Abudo terminou o drink e pôs o copo com a boca virada para baixo sobre a mesa. Akin sempre diz que todo homem, apesar de sua perversidade, precisa acreditar em seu próprio valor. Ele irá se agarrar às suas virtudes e se convencer que elas superam suas maldades. Talvez o homem que matei fosse desse tipo. Fitou-a com uma questão no olhar, que era em parte acusação. Permaneceram sentados, em silêncio. Por que permanecer aqui perdendo tempo? Indagou Dahar finalmente. Por que não retorna às barracas? Podemos fazer amor, você se sentirá melhor. Estendeu a mão sobre a mesa e começou a massagear seu pulso em círculos lentos e estáveis. A porta do bar se abriu e ouviu-se o cantarolar nas ruas. Um acólito maruã, careca, com o rosto suado e vestido com roupão amarelo, abraçando a si próprio, dançando como uma cobra na calçada e no gramado. Abudo balançou a cabeça. Ah, não! Por que não? Abudo encolheu os ombros, demonstrando dúvida. Não sei. Acho que é porque sei que não me sentiria melhor. Apenas molhei este planeta com um pouco mais do meu suor. Não merecia, não sei. Não merecia. O planeta não merecia. Dahar sorriu suavemente e continuou com a massagem. Tudo bem. Ficarei aqui, se mudar de ideia.
Sou uma mulher, você sabe. Sou sua mulher. Abudo pegou-lhe a mão, beijou-a e a recolocou sobre a mesa. Ela suspendeu a manga do roupão dele e começou a acariciar-lhe os cabelos atrás de seu braço. Permaneceram em silêncio. Outras notícias chegaram ao holograma. Desta vez, antecipando a explosão de um planeta chamado Gael. Minutos depois, uma repórter apareceu no holograma, uma mulher que vivia a anos-luz dali, cuja imagem fora enviada numa cápsula de velocidade superior à da luz. Ela era uma pequena do tipo inglês. Pela maneira com que se arrumava, era óbvio que seus traços gnomicos representavam um modelo alienígena de beleza. O bar ficou em silêncio enquanto as notícias da destruição de Gael se tornaram precedentes sobre outros assuntos. O planeta Gael foi realmente devastado hoje, 12 de setembro, no sistema Circe, comunicou a mulher gnomica. O quadro mostrava agora fotografias de Gael, belíssimas cenas de gramados, mares e montanhas, do tipo que uma agência turística exibiria. Um dispositivo de Cobait, o terceiro a explodir nos últimos 3 meses, destruiu a metade nordeste do continente e matou, imediatamente, cerca de 270 milhões de pessoas. Até agora, 200 mil refugiados foram evacuados do planeta e postos em órbitas estáveis ao redor de suas luas. O holograma mudou para fotos de uma criança, queimada e cheia de cicatrizes subindo no casco negro de um cargueiro espacial. Em uma esquina, uma grávida contorcia-se e gritava. A expectativa é de que o número de mortes chegue a 1 bilhão e de que o planeta será abandonado para sempre. Abudo irritou-se por terem mostrado a grávida. Era como se o serviço de notícias achasse que nada mais pudesse tocar o coração de seus telespectadores. E dificilmente ignoraria o tom de satisfação na voz da repórter. As autoridades não têm nenhuma pista nesse terceiro ataque, ou então, não acharam ainda nenhum motivo para este ataque. No entanto, prometeram aumentar as restrições às facilidades da produção de Cobait. Um general da Liga Policial Intersistema apareceu na tela e reiterou as asserções da repórter. Depois o holograma voltou a mostrar cenas da destruição de Gael. Fotos de antes e depois, provindas do espaço, mostravam que uma vez fora o continente que abrigava a capital planetária. Nas fotos, as nuvens de poeira se espalhavam para o leste. Uma cavidade distinta podia ser vista na massa de terra. A água do oceano cobria-a gradativamente. Dahar pegou um guardanapo e uma caneta e começou a calcular. Avaliando a distância para o sistema Circe e a velocidade da Intocável, ela chegaria ao tempo de voo que seria necessário de Tabei para Gael. Satisfeita, pôs a caneta sobre a mesa e olhou para o rosto de Abudo, esperando um sinal de emoção. Não houve nenhum. Ele deve ter enviado a mensagem para uma encomenda de Cobait um dia antes de detonar a bomba, murmurou ela. Depois ele explodiu e as notícias da FTL chegaram aqui. Nós o pegamos. Sorriu com malícia, seus olhos brilhavam. Tudo bem? Abudo considerou isso. Sim, estou bem. Algum mineiro, um grande e robusto inglês, com uma densa barba preta, começou a rir no bar. Atirando em contrabandistas? Porra nenhuma. O Net nunca atirou no maldito contrabandista. Alguém do Pentá o pegou. Alguém do Pentá assassinou o bombardeador de Cobait. Vocês não perceberam. Nós o pegamos. A multidão no bar se retesou. Abudo observou com ar aprovador enquanto a compreensão da propriedade da acusação se espalhou de um rosto para outro. 4 pequenos homens de segurança pularam de suas cadeiras. Um se aproximou do mineiro e cochichou para ele. Não! Não vou com você a lugar nenhum. Gritou o mineiro. Você não percebe? Não precisamos de vocês. Nós sabemos nos policiar. Não precisamos de vocês. Nós pegamos o filho da puta. O segurança pulou no ar e elegantemente chutou o mineiro 2 vezes. Na primeira atingiu o peito, produzindo um estalido, na segunda, amassou-lhe o nariz. O inglês grandão caiu. Outros 2 seguranças torceram-lhe os braços para trás e o arrastaram para fora do bar. Quando a porta se abriu, a canção do acólito estava mais alta, delirante. Depois, com a porta fechada, o bar ficou em silêncio. Dahar sussurrou no ouvido de Abudo. Por que ele fez isso? Por que matou todas essas pessoas? Você descobriu? Abudo balançou a cabeça. Não exatamente. Sentou-se e refletiu sobre isso. Talvez alguma prostituta não tenha sido amável o suficiente. Talvez o céu lá fosse muito sujo ou muito frio. Talvez Takashi tenha sido insultado por uma pessoa do planeta. Ou quem sabe, as pessoas fossem sujas e tenham-no insultado com seu modo inferior de vida. Talvez Takashi não precisasse de uma razão. Talvez fosse porque ele voava rápido e até qualquer distância na Intocável e sabia que jamais poderia ser capturado. Talvez Takashi se considerasse o intocável. Um dos seguranças retornou. Em seu uniforme havia um pouco de sangue espirrado. Abudo observou, detestando o brilho confiante dos seus olhos, detestando o modo como a presença do homem o fazia perder a respiração. Um arco-íris de luzes cintilantes tremeluziu no céu vespertino, do lado de fora da porta aberta, seguido de palmas para os fogos de artifício que espocavam.
Era o final das festividades de celebração do futuro acólito Maruan. Daqui a 2 semanas, meu contrato vence, pensou Abudo. Se não me pegarem, em 2 semanas serei livre. O céu é uma estrada aberta. Fim do conto.